Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre os patrimônios. Na aula passada nós falamos sobre os 7 patrimônios da antiguidade, patrimônios mundiais, e hoje nós vamos falar os patrimônios atuais, certo? A nossa aula é de história, então você já pega o seu livro e abre na página 159. Nós temos 7 patrimônios naturais atuais e é interessante observar que houve uma convenção em 2007 onde foi definido quais seriam esses patrimônios. Então, a maioria de vocês aí nasceram entre 2010, 2011 e 2009, né? Mais ou menos esse período. 10, 11 anos, a maioria de vocês tem, então nasceram mais ou menos nesse período aí e já tinha sido feito a votação. Vocês quase pegavam aí o período de votação. Como foi feita essa votação? Foram separados 200 patrimônios ao redor do mundo, né? E cada governo certamente estimulou para que o seu patrimônio ele fosse bem votado e pudesse ganhar. Só que não é simplesmente assim, eu vou pedir pro pessoal votar aqui na minha casa para ser um patrimônio histórico, um dos 7. Não é simplesmente isso. Tem que ter aqueles valores agregados que eu venho falando ao longo dos dias, né? Um valor cultural, um valor arquitetônico dentro da história da cidade, do país, ou no caso aqui como são patrimônios mundiais no nosso planeta. Então, desses 200 que foram votados, 7 ganharam e estão aqui na página 159. Nós temos aqui 3 na América, entre a América do Norte e a América do Sul, e os outros 4 estão entre a Ásia e a Europa. Interessante que quando a gente fez a discussão na semana passada sobre os patrimônios de antiguidade, não existiam patrimônios na América. Lembram disso? E eu até expliquei, porque naquela época a América ainda não havia sido descoberta. Já na atualidade, sim, a América entrou. Mas aí é triste porque a África caiu fora. Antes a África estava, agora não está mais. E também se você observar aqui no cantinho, a Oceania também não tem nenhuma representação. Então, embora pareça mais democrático, porque a América entrou, mas por algum motivo, tanto a África quanto a Oceania estão de fora desses patrimônios. Aí eu deixo o questionamento reflexivo para você. Será que é porque não existe nada de valor cultural agregado para que seja escolhido como patrimônio histórico? Certamente há. Agora não foram escolhidos neste momento e cabe discussões para se refletir o porquê. Mas vamos voltar ao foco aqui. Nós temos aí na Europa inicialmente, né? O Coliseu lá na Itália, que inclusive tem um valor histórico excepcional. Eu indico que vocês pesquisem alguma coisa sobre o Coliseu de Roma, que dentro de todos esses patrimônios aqui é o que eu mais gosto. Tem a ruína de Petra na Jordânia, tá? Aí vem lá na Ásia a muralha da China, que é a maior construção do mundo em termos de extensão e de tudo. O Taj Mahal na Índia. Aí a gente vem para a América. Temos o Chichen no México. Temos o Machu Picchu no Peru e o Cristo Redentor no Brasil. Então, são esses os 7 patrimônios. A gente pode se orgulhar porque entramos nessa lista, né? E a gente olha muito para a Europa, principalmente de valor arquitetônico significativo, principalmente por conta dos castelos. Eu particularmente sou apaixonado por eles, mas o Brasil também tem um valor arquitetônico bacana, muito significativo, e quando a gente resolve visitar e conhecer aquilo que fez parte da nossa história dentro da arquitetura, você vai ver que realmente o Brasil é sensacional e não perde em nada para os países europeus. Na página 160 e 161 eu tenho ampliado falando especificamente sobre cada um dos patrimônios. Eu não vou ler, mas eu quero que vocês façam a leitura, certo? Façam a leitura para vocês tirarem alguma duvidazinha superficial e despertar, aguçar a curiosidade
para outros patrimônios. Como eu falei, isso aqui conta a história de um determinado lugar e são histórias magníficas. Então, leiam isso aqui e pesquisem aquilo que vocês tiverem mais curiosidade. Se é a história do Cristo Redentor, se é da muralha da China, por que que a China fez uma muralha tão gigantesca? Se é sobre o Coliseu, que danado é Coliseu? Então, façam lá as perguntinhas, pode colocar no próprio YouTube, vai ter um monte de gente falando sobre esses patrimônios e vocês certamente vão gostar. Como atividade, façam as duas perguntinhas aí da página 161, tá? Boa aula, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.